sobre a amputação, nós vamos falar a partir de agora aqui no Tom Maior, alertar sobre as possíveis causas e também abordar os desafios da reabilitação das pessoas amputadas. Por isso, nós já estamos em contato também a partir de agora. Recebemos aqui no Tom Maior o diretor técnico do Hospital de Câncer Araújo Jorge, Dr. Carlos Henrique Ribeiro do Prado. Dr. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar com vocês aí no programa Tom Maior do Sistema Sagres de Comunicação. Pois é, doutor Carlos, esse mês, Abril Laranja, né, é uma data que foi criada até recentemente para levar, então, essa conscientização a respeito da amputação. Ainda há muita desinformação a respeito deste tema, doutor Carlos? Exatamente. Esse é um tema muito pouco discutido na nossa sociedade brasileira. E ele é pouco discutido porque as pessoas não querem enxergar de frente, não querem encarar as causas que levam a amputações e têm dificuldades em aceitar, às vezes, uma deformidade estética que a amputação provoca, soma-se a isso a dificuldade na reabilitação e no fornecimento de próteses para esses pacientes amputados. Então, a partir de 2 anos atrás, a Sociedade Brasileira de Técnicos de Ortopedia começou a promover esse momento, esse mês dedicado às pessoas amputadas ou com risco de amputação. E nós encampamos também o tema, estamos abordando o tema porque a oncologia é uma das grandes causas, as doenças oncológicas são grandes causas de amputações dos membros superiores e inferiores. Carlos Henrique, primeiramente seja bem-vindo ao Tom Maior. O senhor citou aí que uma das principais dificuldades é realmente essa dificuldade de aceitar essas causas e citou aí a questão do câncer, né, que está entre uma dessas principais causas. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são as principais causas, além do câncer, que pode estar causando aí a amputação de um membro. Exatamente. Então, na parte das doenças oncológicas, nós temos 3 grupos de doenças principais que podem levar à amputação. Um grupo é o dos tumores músculo-esqueléticos, especificamente tumores de tecidos moles. Então, são tumores dos músculos, tendões, artérias, veias, sistemas ligamentar, sinoviais, que estão na parte profunda dos membros. Então, um tipo de neoplasia provocada nesse sistema pode levar à amputação. Segundo tipo, a neoplasia primária do osso, que também pode levar à amputação. E o terceiro tipo, o câncer de pele, que tratado precocemente é uma coisa mais simples, mas que não tratado de forma adequada ou em fase avançada, também leva à amputação. Então, são 3 grupos de doenças oncológicas que a gente, fazendo o diagnóstico precoce, tendo um tratamento adequado, nós conseguimos evitar a amputação desse paciente. Carlos, as amputações, elas de alguma maneira, após esse procedimento, explica na verdade para a gente como é o processo e se pode ocorrer algumas complicações pós-cirurgia, pós-amputação, quais seriam essas complicações, doutor? O que chama atenção no paciente, quando é indicado a amputação, é que a doença já está avançada, mesmo localmente e, às vezes, até do ponto de vista sistêmico. Então, com uma doença avançada, um tumor grande no membro, a gente supõe que essa doença, por ter muito tempo de evolução, já pode ter metástases ganglionares, metástases pulmonares, hepáticas, cerebrais e outras. Então, o risco que esse paciente sofre, além da amputação, é de ter que se submeter a um outro tipo de tratamento cirúrgico para a ressecção dessas metástases, né? Enquanto, se a gente consegue o tratamento precoce, provavelmente esse doente ainda não tem metástase. E mesmo que precise de um tratamento sistêmico, como a quimioterapia, a chance de cura é bem maior do que no paciente com doença avançada. Então, a presença do tumor no membro, que pode ser visto pelo paciente ou pelo familiar, é muito fácil de ser acompanhado quando a doença evolui e está continuamente crescendo, está uma doença
antiga, uma doença já com vários meses ou até anos de evolução. Então, por isso que a gente tem que lembrar que esse paciente pode ser tratado, diagnosticado precocemente e tratado de forma adequada para que ele tenha uma evolução melhor, evite a amputação do seu membro inferior ou superior e que possa ter a maior chance de cura dessa doença oncológica. E, geralmente, uma doença, né, principalmente quando elas são mais graves, envolve não só o paciente, mas toda a família também. E com a amputação não seria diferente. Eu queria saber do senhor qual que é a importância de envolver os familiares também em todo esse processo que acaba culminando na amputação de um membro do paciente. É muito importante que a família, os pais, os irmãos, todos os familiares, deem um apoio psicológico, apoio familiar, o carinho para esse paciente, para que ele tenha força, que ele tenha intenção, opinião, concorde com a indicação da amputação. A gente não sai amputando as pessoas a bel prazer, a gente amputa exclusivamente os casos de tumores que são considerados irressecáveis. Nesses casos, nós não temos outra opção. O paciente tem que ser submetido à amputação para que a gente possa eliminar a doença e tentar o tratamento sistêmico também. Então, é muito importante o apoio da família, o apoio dos mecanismos públicos que podem ajudar esse paciente. Aqui no Hospital Araújo Jorge, nós temos um departamento de psicologia que dá uma assistência para esse paciente, desde o diagnóstico, a indicação da amputação, o transoperatório, pós-operatório, até a reabilitação desse paciente. Conversando aqui no Tom Maior com o médico ortopedista e diretor técnico do Hospital de Câncer Araújo Jorge, Dr. Carlos Henrique Ribeiro do Prado. Dr. Carlos, ao longo dos anos, né, a amputação é uma técnica que já se desenvolveu há muitos anos, ela evoluiu ao longo desses anos também. O que há de novo? Surgiram novos métodos, novas formas de reabilitação física e também mental de um paciente amputado? Sem dúvida. Não só as indicações de amputação diminuíram com novas técnicas cirúrgicas que a oncologia tem, como em não havendo opção e sendo necessária a amputação, outras técnicas também para que a amputação tenha uma melhor reabilitação e um melhor adequação à prótese que será colocada nesse membro amputado. Então, tudo isso tem que ser programado previamente nesse paciente oncológico. É diferente de um paciente com um acidente de trânsito, em que não há muito tempo, não há tempo praticamente para se programar uma amputação. Ela tem que ser feita de uma forma de urgência, com risco de morte iminente desse paciente. No paciente oncológico, a gente ainda pode programar isso aí, o nível da amputação, a forma adequada de fazer, para que a sequela e a readaptação da prótese sejam adequadas. Dr. Carlos Henrique, até falando sobre esse pós, né, sobre o que acontece depois que o paciente ele tem parte do corpo amputada, qual que é a importância de um tratamento psicológico também após isso acontecer? Isso é fundamental, tanto que temos um departamento de psicologia que trata especificamente disso, no acompanhamento, no preparo e acompanhamento desse paciente amputado. Esse paciente tem que ser tratado com muito carinho, e mostrar para ele que, em primeiro lugar, nós estamos zelando pela vida dele. Então, a gente prefere um paciente amputado e curado do que um paciente sem amputação, porém com a doença em atividade. Então, não havendo outra possibilidade, a não ser a indicação da amputação, nós acreditamos no paciente amputado e curado e reabilitado para a sociedade, para o esporte, para as atividades sociais de trabalho, as atividades familiares. Então, a gente deve fazer toda a reabilitação desse paciente para que ele volte a ter uma vida o mais próxima do normal possível. Doutor Carlos Henrique, falando sobre essa continuidade ainda, né, do pós-cirurgia, depois que o paciente ele tem um membro amputado, fora essa questão também do acompanhamento psicológico, quais são os outros acompanhamentos que ele continua tendo nesses dias seguintes à cirurgia? Nos casos de amputação por doenças oncológicas, esse paciente vai seguir a outra parte do tratamento oncológico, que vai depender do tipo da doença de base que o paciente apresentou.
Terminado esse tratamento oncológico, meses ou anos após, esse paciente já estará integrado na sociedade e deve acompanhar ainda não só a questão oncológica, mas também o aspecto do uso da prótese. A prótese pode causar problemas de dor, de desconforto, de lesões no coto de amputação, que devem ser acompanhados também com o médico oncologista. O médico oncologista está preparado para, em caso de necessidade, reintervir cirurgicamente ou solicitar uma mudança da prótese, outros modelos de próteses mais adequadas para esse paciente. Nós temos próteses muito sofisticadas, tanto para membro superior quanto para membro inferior, que podem estar disponíveis aos pacientes. O próprio SUS, aqui em Goiânia, o CRIR, o Departamento de Amputados do CRIR, ele fornece alguns modelos de próteses para os pacientes. Não fornecem todos os modelos. Aqueles de alta performance, para que o paciente pratique esportes ou que tenha atividades muito refinadas, às vezes precisam de um processo diferente, um relatório de reabilitação e do ortopedista diferente para que o paciente consiga essas próteses. Dr. Carlos Henrique, quando se fala em amputação, a gente escuta também falar a respeito da síndrome do membro fantasma. Explica para quem acompanha aqui o Tom Maior o que é essa síndrome, se tem tratamento, até quanto tempo ela dura? Bom, a síndrome do membro fantasma é a sensação que o paciente tem de sentir ainda o membro que não está mais presente no seu corpo. Então, o paciente às vezes sente prurido, coceira, numa parte do membro que não está presente. Às vezes sente dor, tem sensações de choque, de dormência. Isso aí, uma das coisas mais importantes para prevenir e tratar isso aí é a técnica operatória, que deve ser realizada já pensando na prevenção e no tratamento desses sintomas. Além disso, existem medicamentos que a gente usa no pós-operatório e fisioterapia específica para alívio dos sintomas do membro fantasma. Então, caso a pessoa precise ser submetida a uma amputação, não tenha medo. Se tem indicação, a questão do membro fantasma ela é tratável e curável, sim. Ela não é um impedimento para a amputação. Dr. Carlos Henrique, para finalizar então o nosso bate-papo, queria que o senhor deixasse a mensagem final, né? Afinal, a gente está aqui no Abril Laranja de conscientização sobre a amputação. Que o senhor falasse então a mensagem final de conscientização para quem acompanha aqui o Tom Maior. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de toda a população é que não deixem um tumor ou uma suspeita de uma doença progredindo em um membro, às vezes o tumor crescendo e tal, e não procurar assistência médica. Nós recebemos casos que, às vezes, a pessoa tem um tumor crescendo há meses ou anos e não procura assistência médica. É muito difícil para a gente conseguir fazer um tratamento conservador nessa circunstância. Quando o diagnóstico é precoce, a gente tem grandes possibilidades de fazer um tratamento evitando a amputação. A amputação nunca é a nossa primeira escolha. A primeira escolha é a vida do paciente. E, em considerando que o paciente está vivo, nós vamos tentar fazer a cirurgia que seja o mais adequada possível. Reconstrução com outras técnicas cirúrgicas que evitem a amputação. Porém, em caso de amputação se mostrar imprescindível, que o paciente consiga aceitar essa indicação, conversando com seu médico, com seus familiares, com psicólogos, e que essa amputação esteja relacionada a um grande processo de cura da doença. Então, todos esses são vieses que a gente tem em uma doença oncológica que pode ser curável em fase precoce ou, às vezes, curável com amputação e o paciente, mesmo amputado, ser restabelecido à sociedade. Então, peço a vocês que não deixem passar uma doença em membro superior ou membro inferior, vocês vejam que não está indo bem. Procurem uma assistência médica para que tenha o melhor esclarecimento possível da sua doença. Dr. Carlos Henrique Ribeiro do Prado, muito obrigada pela disponibilidade, pelos esclarecimentos aqui no Tom Maior e até uma próxima oportunidade.